Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa a mais um episódio do nosso programa ao vivo e diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal, entrando aí, perfeito. Ótimo. Voltamos mais um dia, falando hoje sobre um assunto que me perguntaram, que é o assunto de uma autoridade que alguns professores veem que não conseguem ter mais, né, uma desatenção dos alunos. Então, os alunos de faculdade, alunos de ensino médio, ensino fundamental, que não sossegam, não param quieto, não respeitam o professor e por aí vai, né? Então, isso vai servir para qualquer coisa, hein? Isso serve para professor, né? O que a gente já falou aqui, eu vou dar o exemplo, na verdade, da sala de aula, mas isso vai servir para qualquer relação humana, né? Qualquer relação humana, quando essa relação humana ela pede o silêncio do outro lado, né? Quando ela pede que outra pessoa preste atenção, quando ela pede que a pessoa que está do outro lado, né, se ponha numa certa posição passiva, numa certa posição, né, uma atividade atenta, que a gente pode chamar de passividade também. Então, quando alguma relação humana pede esse tipo de comportamento, então o que a gente vai falar hoje aqui no nosso programa vai funcionar, né, vai servir para todo mundo que assistir aqui. Por quê? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a seguinte: os professores hoje enfrentam, vocês sabem disso, né? Os professores hoje enfrentam uma certa dificuldade de passar conteúdo, uma certa dificuldade de interagir com a sala de aula, uma certa dificuldade de colocar dinâmicas ali específicas da sua disciplina por uma questão ideológica, por assim dizer. Quer dizer, em algum momento, né, específico, não se trata aqui hoje de fazer um apanhado histórico, não, a gente não vai fazer isso aqui hoje, isso aqui é só um programa, não é um curso, né, sobre o assunto, mas, né, em algum momento dado da história, houve uma percepção, né, entre muitas aspas, né, houve uma ideologia, houve uma intenção de fazer com que o conteúdo não fosse passado de modo direto, né, mas que os alunos, né, interagissem com o professor, os alunos colocassem ali as suas ideias, os alunos colocassem ali a sua experiência de vida, os alunos ali colocassem a sua percepção de mundo, de tal modo que o conhecimento fosse sendo construído. E todo mundo compra, a maior parte das pessoas compra essa ideia como algo genial, né? Como algo muito mais humanizado, como algo muito mais orgânico, né? Como algo muito mais salutar, que é óbvio, né? O aluno, quando ele entra no processo, quando o aluno ele participa ali do processo de aprendizado, então ele aprenderia muito mais porque ele está participando. Ora, isso não é verdade em todos os momentos do aprendizado. Isso não é verdade em todos os momentos do aprendizado. Existe um momento do aprendizado no qual é bom o aluno participar da discussão. E que momento do aprendizado é esse? É no momento, né, no qual o aluno já tem uma grande bagagem, já tem uma grande experiência, ele já foi, né, inundado de conteúdo, ele já absorveu o conteúdo, já estudou com atenção. Então, por exemplo, quando a gente fala do método do caso, que é um método criado na universidade, né, em Harvard, que é um método muito interessante, ele vai servir para um monte de coisa, né? Então, as escolas de negócio hoje, né, uma parte delas aplica o método do caso. Como é que é o método do caso? O método do caso é o seguinte: existe, né, tem um grupo ali de MBA, por exemplo, em economia, imagina só, e apresenta-se um caso concreto. E o grupo de alunos começa a discutir qual seria a melhor resolução, né, qual seria a melhor conduta, qual seria a melhor estratégia para resolver o caso concreto, por exemplo, de análise de valuation daquela empresa, daquela fábrica, daquela indústria. Então eles vão colocando ali todo o seu cabedal de conhecimento, eles colocam ali toda, né, a sua percepção da realidade macro e microeconômica, eles põem ali toda a sua percepção de RH, etc, etc, né, de tal modo que eles consigam chegar no valuation daquela empresa. E o professor, que é nada mais nada menos que alguém que está 2, 3 passos acima, como que um tutor, ele vai encaminhando a discussão. Ora, isso funciona perfeitamente bem, né? Esse tipo de interação professor-aluno funciona perfeitamente bem quando os alunos têm o que contribuir. Quando eles têm como contribuir, né? Quando eles têm já conhecimento da matéria, conhecimento da disciplina, esse é um modelo que pode ser aplicado. Nem sempre é o ideal, mas ele pode ser aplicado. Agora, quando a gente está falando de alunos de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aninhos de idade, veja bem,
né? Aqui num português claro, né? No português claro, eles não podem contribuir em nada, né? Eles só podem aprender. Eles não podem contribuir, eles não têm experiência de vida, eles não têm conteúdo pedagógico, eles não têm, né? Não tem nada fixado ainda na cabecinha deles. Não tem. E é justamente para isso que eles recebem aula, para isso que eles estão sendo instruídos. Não dá para fazer, né, um modelo que não seja um modelo como, né, os freirianos falam, um modelo de depósito, um modelo bancário. Não dá para fazer uma coisa diferente dessa. Né? O modelo mais adequado para instruir criança, para instruir adolescente, para instruir adulto jovem, é esse modelo, entre aspas, bancário, no qual o professor deposita o conhecimento no aluno. E o aluno articula aquilo ali com o que ele tem, né, para articular, que em geral é nada no início da sua experiência pedagógica, da sua experiência, né, de discente, da sua experiência de aluno. Então ele vai absorvendo aquilo. E por isso que é bom você ter bons professores, você está entendendo? A questão é que esse modelo, e só por uma questão ideológica, o modelo bancário, inclusive o nome que eles dão, o modelo bancário, no qual você deposita conhecimento, inclusive é uma chacota ao modelo capitalista, né, no qual o banqueiro ou o bancário vai lá e deposita alguma coisa. Enfim, a gente precisaria falar disso aqui de modo um pouco mais profundo, mas aqui a gente já está conseguindo entender bem a coisa, né? Existe uma crítica, esse modelo é uma crítica puramente ideológica, não é uma crítica de o aluno precisa participar da discussão. O aluno precisa ali, ele vai construir o seu conhecimento junto com o professor, que não é mais um professor, é apenas um facilitador. Ora, esse tipo de pensamento, esse tipo de ideologia, porque isso é uma ideologia, né? O processo da instrução, nem na prática, nem na teoria, pode ser assim. Né? A instrução não é isso não é instrução. A instrução é o seguinte, olha, alguém que estudou 1000 vezes mais do que você, alguém que tem 1000 vezes mais experiência que você, alguém que tem muito mais prática que você, vai te instruir, vai te ajudar a avançar no processo de aquisição de conhecimento. É assim que funciona. Agora, olha, imagina só, um sistema escolar, um sistema universitário, que há anos vem sendo moldado por essa ideologia, né, do facilitador. Né? O professor é só um facilitador. Ora, o aluno não vai ele não tem como ele ficar quieto. Ele vai falar pra caramba mesmo. Né? Ele não vai prestar atenção no que você está querendo dizer. Se o próprio professor não tem na cabeça dele que ele é a autoridade, que ele é o detentor do conhecimento, que ele pode conduzir da ignorância para o conhecimento, das trevas para a luz, do não saber para o saber. Ora, se o professor não tem isso claro na sua cabeça, no seu coração e no seu atuar, é óbvio que ele não vai conseguir o respeito daqueles alunos. Ele é só mais um. E pior, ele é um cara velho, mais velho, que sabe igual a mim. Então eu não respeito mesmo. Pô, o cara velho era pra saber muito mais do que eu. O cara velho era pra estar aqui me instruindo. O cara velho era pra estar aqui me dando umas pancadas. O cara velho era pra estar aqui me ajudando. Mas não. Né? Mas não. Como existe um molde específico que põe o professor mais ou menos ali equiparado ao aluno, é claro que o aluno não vai respeitar esse professor, meu Deus do céu. É óbvio. Então é curioso, os mesmos professores que defendem esse modelo igualitarista são os mesmos que reclamam que não conseguem dar aula. Porque o aluno não fica quieto, o aluno não respeita. Mas vai respeitar por quê? Por que vai respeitar? Quando você está no bar com teu amigo, né, conversando de futebol, o outro não fica quieto enquanto você está falando. Você está falando ou está falando junto? Você está falando junto, pô. Você não tem por que respeitar a opinião do teu amigo sobre futebol, já que vocês estão no mesmo nível. Né? Não é? Você não está conversando com o Zagallo, você não está conversando com o Parreira, você não está conversando com o Ronaldo, né, campeão mundial, pentacampeão mundial. Não, você está conversando com um cara igual a você não vai respeitar mesmo. Você fala, pronto. Agora, as salas de aula viraram uma grande mesa de bar, no qual não desponta uma autoridade legítima. Então não tem como mesmo o aluno ficar quieto, o aluno ficar em silêncio, porque o professor é o primeiro culpado. O professor, quando não assume a responsabilidade, quando não assume a sua autoridade, quando não declara para si e prova em atos que ele é superior ao aluno, quando ele não consegue declarar isso, porque ele tem aquela ideologia, não, essa coisa de superior é muito feia. Não é superior, é só porque ele é diferente. Ele está no momento da vidinha dele que ele... Não tem superior nem inferior. Como não tem? Se você tem 30 anos na cara, o teu aluno tem 12. Você acha que não tem superior e inferior, meu filho? Você não pode ser respeitado mesmo. Ninguém vai ficar quieto. A sala de aula vai ser uma zona. O aluno vai te dar um tapa na cara. Mas é óbvio que ele vai. Porque ele dá tapa na cara do amiguinho, não vai dar na tua.
Você está entendendo? Como é que vai respeitar? Não tem autoridade. Essa autoridade não tem respeito. Não tem. É claro que as salas de aula vão ser uma zona. Uma zona. Por quê? Porque o professor é o primeiro a se colocar em pé de igualdade com o aluno. O primeiro. Então, como é que a gente faz para reverter esse quadro? Como é que o professor faz para reverter esse quadro? Primeira coisa é uma mudança de mentalidade. É óbvio que existe uma hierarquia. O professor, ou ele é superior, ou ele não é professor. Ou o professor estudou infinitamente mais do que o aluno, ou ele não é professor. Ele é um palpiteiro. É um palpiteiro. Tá dando palpite. Então, não tem porque respeitar mesmo. Vai levar um tapa na cara do aluno. Né? E aí o aluno é só um mal educado. Né? Então é um mal educado. Tá? Então não adianta reclamar. Agora, se o professor, de fato, tem domínio da disciplina e entende que ele é autoridade na sala de aula, porque ele sabe infinitamente mais do que todas aquelas pestinhas juntas, ou ele sabe infinitamente mais do que todo aquele corpo da pós-graduação junto, vai todo mundo ficar quieto, vai todo mundo ficar em silêncio. Porque o silêncio, ele é próprio daqueles momentos, daqueles fenômenos vitais no qual você está na fronteira entre a escuridão e a luz. Ou entre a luz e a escuridão. Quando você está na fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Quando você está na fronteira entre a ignorância e o conhecimento. Nesses momentos, só nesses momentos o homem fica quieto. Só nesses momentos o homem cala. O homem fica em silêncio. Ora, num velório é um momento de silêncio. Entrecortado por choros. Entrecortado por uma emotividade que aparece. Mas, sobretudo, é um momento de recolhimento. Por quê? Porque tá todo mundo está na fronteira entre o conhecido e o desconhecido. É uma fronteira. Não se sabe o que tem do outro lado. Então se espera ali para ver se algo vai ser revelado. E todo mundo fica em silêncio. Nos momentos centrais dos cultos, de qualquer religião, por exemplo, no momento, numa missa católica, no momento no qual se consagra a hóstia e o sacerdote eleva a hóstia, é um momento de silêncio. Por quê? Porque estamos ali na fronteira de uma transubstanciação, na fronteira do desconhecido para o conhecido, na fronteira da morte para a vida, né? Na fronteira do nada para o tudo. Então, é um momento no qual todo mundo, não há como você fazer um movimento, né? Você querer falar, você quer ficar quieto, porque você está prestando atenção. Você só pode ficar quieto ali. Porque o silêncio, ele é próprio desses momentos. Agora, se um professor não consegue colocar o aluno diante da fronteira do conhecido para o desconhecido, do conhecimento para o saber, né? Do conhecimento para a ignorância, ou da ignorância para o conhecimento, quando o professor não consegue fazer isso, ele não tem autoridade própria de professor, ele não colocando o sujeitinho ali, o aluninho, na fronteira, o aluno não fica quieto. O silêncio não aparece como uma possibilidade na cabeça e no coração do aluno. O aluno vai querer palpitar, ele vai querer falar. Porque, óbvio, ele não está na fronteira, ele não está no limite último do conhecido para o desconhecido. Ele está ali entre mais um ignorante, como os outros. É só um igual a mim, um pouco mais velho, de barba. Então, esse é o ponto. Como é que o professor vai exigir silêncio do aluno se o professor não entendeu qual é a autoridade própria do seu ofício? A autoridade própria do ofício do professor é colocar o aluno no seu lugar. Qual que é o lugar do aluno? É o lugar da fronteira entre a ignorância e o conhecimento. Esse é o lugar do aluno. Se o professor regride muito e só põe o aluno no lugar da ignorância, o aluno também não consegue respeitá-lo. Por quê? Porque é mais um cego me enrolando. Ou se o professor avança muito e põe no lugar do conhecimento, ele é só também um exibido, um fanfarrão que está querendo se mostrar, que não sabe fazer a passagem do conhecido para o desconhecido. Também não é um professor, é um exibido, né? É só um exibido. Então, o ofício próprio do professor é se colocar ali na fronteira. O professor não é necessariamente um intelectual que está fazendo grandes voos metafísicos. Não, o professor é aquele sujeito que desce, que toca na ignorância humana, que limpa a merda, como a gente está dizendo aqui, né? Que está te levando do lugar
da ignorância para o lugar do conhecimento. Esse é o ofício próprio do professor. Aquele professor que entra na sala de aula, né, e magistralmente passa todo o seu conhecimento, mas que não transforma o aluno, não transforma a mentalidade do aluno, não transforma o conhecimento do aluno, não se pode dizer que esse é um professor. É um intelectual, talvez um exibido apenas, né? Mas o que acontece hoje nos colégios é o inverso. O professor se põe ali como mais um aluninho, que não sabe nada, que não estudou. O professor universitário é assim. Os professores universitários são assim. Não estudou, né? Finge que pesquisa, mas também não pesquisa, né? Não consegue transmitir de fato conhecimento, enrola para burro. Então como é que vai ter respeito? Não tem como respeitar. Os alunos não vão à aula, não querem ir para o colégio, não querem ir para a faculdade. Os alunos não vão querer mesmo. Os alunos vão te respeitar. O aluno de colégio vai querer dar com o giz na tua cara, porque é a mesma coisa que ele faz com um amigo. E pronto, é isso que vai acontecer, não tem como escapar. Não tem como escapar. Então, só se pode exigir o silêncio de alguém, e jamais a gente exige o silêncio de alguém, não tem como a gente exigir o silêncio de alguém, né? A gente só exige o silêncio se a gente estiver na posição de ditador. Né? Se a gente tiver uma postura ditatorial, né? Se a gente tiver uma postura de ditador, de ditatorial, aí a gente consegue exigir o silêncio de alguém. E o que vai estar sendo evocado no aluno não é propriamente a devoção necessária para adquirir o conhecimento, mas o medo paralisante. Então o aluno paralisa, porque tem medo de você, se você for um ditador. Então você finge que deu aula, mas dar aula não é ficar falando sem parar. Dar aula é transformar. Você vai transformando. Né? Você vai transformando o aluno. Vai transformando o aluno. Né? Então, uma forma muito inadequada de se conquistar, né, de pegar o silêncio do outro é impondo o silêncio. Isso é a fórmula certa para você não exercer a sua autoridade de professor. Isso é a fórmula certa, né, para que o aluno não consiga te respeitar. Ele vai ter medo de você apenas, mas não te respeita. Então, em qualquer relação humana que se exige um silêncio em algum momento, você não vai exigir o silêncio. Você vai levar o teu interlocutor ao silêncio. É assim que se faz. Você leva o interlocutor ao silêncio. O interlocutor, ele não tem mais nada que ele possa fazer a não ser, né, se confrontar com, né, a fronteira. Né? Ele se confronta com a fronteira. Ele está na fronteira, ele está diante da fronteira. E diante da fronteira a gente hesita. A gente fica em silêncio. A gente espera aquele professor, aquele mestre, nos conduzir para outra margem. É assim que, né? Essa é a passagem. Né? Essa é a passagem que é possível e que é desejável, né, se fazer enquanto um mestre, enquanto um professor, enquanto pai, né, enquanto líder de empresa, enquanto diretor de companhia, né, enquanto coach mesmo. É assim que se faz, do outro jeito. Olha, você não está exercendo uma autoridade própria, a autoridade própria daquela tua atividade. Beleza, pessoal? Então, essa é uma ideia muito superficial sobre o assunto, né? Mas eu espero que ajude os professores a meditar sobre a coisa. Meditar sobre a coisa. É óbvio que você precisa, não é virar arrogante, né? Não é arrogância isso. Isso é a verdade da vida. Se você sabe mais, não fica fingindo que você não sabe, né? Se você é superior, não finge que você é inferior. Isso não é arrogância. Nada, meu Deus do céu. Se a sua vida humana é assim, né? Como é que você vai querer me comparar com meu filho de 3 aninhos? Não tem comparação. Quer dizer, não sabe nem ler. Não tem experiência de vida. É óbvio que eu sou superior a ele. Ah, não, doutor, isso é porque as criancinhas são puras. Meu filho, não compare A com B. Né? Não compare alhos com bugalhos. A gente está falando aqui da parte intelectual, a gente está falando aqui da parte moral, a gente está falando aqui da questão de outras coisas. Não está falando de inocência, não está falando de pureza, não está falando nada disso. Né? Então não compare esse papinho, né, de querer, né, nunca conseguir chegar na verdade das coisas porque se compara coisas equivocadas. É uma peste. Né? É uma peste. Isso é veneno. Vamos aprender a comparar, né, na vida moral, na vida intelectual, na vida biográfica, por assim dizer, A com A, B com B. Não compare alhos com bugalhos. Né? Então é óbvio que pode ter alguém, inclusive muito mais santo que você, mas às vezes é mais burro que você. Então você vai lá e dá o que você tem para ele. Né? Pode ter alguém que é muito mais puro que você, mas é mais, né, é menos corajoso. Então você vai lá e transmite a sua coragem. Né? E é claro que num ambiente colegial, no ambiente de colégio, no ambiente universitário, o aluno, por definição, conhece menos a disciplina do que você. Ah, não, doutor, então não é assim, não. Bem, então você é um professor incompetente. E aí o problema do silêncio é porque você não tem competência. Né? Você não tem competência. Você não devia estar onde você está. Você devia estar fazendo outra atividade. Né? Devia estar fazendo outra coisa. Né? Vai fazer outra coisa. Vai, vira empreendedor, vira motorista do Uber, vira, sei lá, né, abre uma padaria, mas sai da sala de aula. Você está atrapalhando ali as pessoas. Né? Então, beleza. É isso.
Depois eu vou ler todos os comentários aqui, né? Vou ler todos os comentários aqui de vocês, tá bom? Nos vemos amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.